Olá, beleza pessoal? O programa Conexão Cultura está começando e hoje o nosso tema é dança contemporânea. Será que é possível se expressar através dessa arte? Quer saber? Então fique ligado que nós mostramos para você aqui na TV Mais. E já vamos iniciar nosso bate-papo sobre dança contemporânea com a nossa convidada, a Ádia Freitas, que tem uma experiência muito intensa com a dança. Não é mesmo, Ádia? Obrigado pela presença. Como foi o teu primeiro contato com a dança? Como você começou? Como você se identificou com a dança? Desde muito pequenininha, na escola, quando eu ainda era criança, nas apresentações de final de ano, que existia alguma coreografia, eu sempre gostei muito dessa ideia do palco. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 11, 12 anos, foi quando eu realmente pensei que eu realmente queria fazer isso e enchi o saco da minha mãe para me levar numa academia. E aí eu comecei a estudar em duas academias aqui de Umuarama que não existem mais. E quando eu tinha mais ou menos 13 anos, eu fui atrás de uma bolsa na Ballerina. E eles me deram essa bolsa e foi onde eu comecei a já pensar em dança no sentido profissional. Eu fiquei lá até os meus 17, eu também dancei no caso estudava na Unipar, aqui também dança, né? E aí aos 17 eu ganhei uma bolsa do Rotary e fui para Colômbia, ficar em Bogotá. E aí lá eu busquei academias de dança, novamente eu ganhei uma bolsa no Ana Pavlova, que é uma das academias mais antigas do país. E fiquei um ano lá estudando clássico com a Ana Consuelo Cabadiero, que é uma professora maravilhosa. Voltei de Bogotá para o Brasil e fiquei sabendo de uma formação em dança contemporânea aí, em São Paulo. E essa formação tinha um pensamento muito diferente dos outros espaços que eu já havia ouvido falar e eu me interessei muito. Então eu fiz o teste nessa escola e aí eu passei e aí eu comecei a fazer essa formação em dança contemporânea. E aí dentro dessa escola existia uma professora de clássico que também dava aula pra gente dentro dessa formação. E ela tinha um estúdio de balé chamado Klein Scene Studio. E aí ela me ofereceu uma bolsa no estúdio dela. E então eu continuei fazendo a formação do contemporâneo e segui com os estudos de clássico, né? E aí dentro dessa escola ainda eu tinha uma professora também, que ela é a diretora de um núcleo artístico, que é um jeito de formar, é um formato em dança profissional também, ela é como uma companhia, só que o núcleo artístico tem um pensamento um pouco distinto do pensamento de uma companhia, e aí eu fui para o AVOA Núcleo Artístico. Depois eu saí do AVOA, porque eu recebi uma proposta em Roraima, em Boa Vista. E aí essa proposta para dar algumas aulas lá e também para ser preparadora corporal de uma companhia de teatro, que estava, na época, havia sido premiada pelo Miriam Muniz, 2009, mais ou menos. E aí eu voltei de Boa Vista depois desse trabalho para São Paulo e entrei na companhia Fragmento. Fiquei na Fragmento mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Saí da Fragmento, dei uma passada pela companhia Corpus Nômades e voltei para Umuarama. E aí eu cheguei em Umuarama e eu estou desenvolvendo um trabalho no Prana e em Maringá, no Centro de Excelência, que tem um vínculo com a UEM. Ádia, talvez possa ser uma pergunta um pouco clichê, mas quem pode dançar? Quando a gente fala de dança contemporânea, todas as pessoas podem dançar, porque a dança contemporânea, ela respeita a anatomia, a estrutura óssea e muscular de cada corpo. Existe técnica para dança contemporânea? Existe um treinamento corporal de conscientização corporal que envolve técnicas somáticas, que envolve dinâmicas com improvisação, técnicas de chão, mas não existe um movimento que por causa dele você vai definir que o trabalho é de dança contemporânea, como acontece em outras linguagens.
E como que se conduz o sentimento quando você executa a dança contemporânea? Como ele é trabalhado, né? É uma pergunta interessante, porque a dança contemporânea, ela traz essa ideia do corpo comum, aquele corpo que o outro se identifica. Diferente de algumas outras linguagens, como o balé clássico, que vem na época dos reis e rainhas do século XV, que existe essa ideia do bailarino quase como uma estrela, um deus em cena, né? A dança contemporânea, ela desconstrói esse pensamento. Então, eu em cena, sou eu em cena. Nem mais, nem menos e nem igual a ninguém, né? Eu acho que isso é um fio condutor para quando você se coloca como um bailarino de dança contemporânea. Essa ideia do comum, que aconteça a identificação entre público e artista. E não uma separação de um lugar especial. Por isso que também é muito comum você ver um modo de se colocar corporalmente sem muitas nuances, como o balé clássico, que tem essa ideia do tronco elevado, porque naquela época se pensava na ideia das bailarinas chegarem aos céus, de tão especiais que elas eram. Isso me veio uma pergunta, a dança contemporânea, ela chega a ser teatral? Tem esse... Como ela desconstruiu muitos pensamentos, um deles foi essa ideia de separar tanto as linguagens, né? Então, a dança contemporânea, ela pode transitar entre qualquer linguagem. Então, aproximou-se muito a ideia desse corpo teatral, né? Existe, por exemplo, um movimento, a definição do movimento de alegre, triste, existe isso na dança contemporânea? Não, isso não existe. Até porque entra dentro da pesquisa do movimento, do que você quer tratar no seu trabalho. Isso existe forte no balé clássico, a mímica é muito usada. Na dança contemporânea, não. Então, para nós leigos entendermos, você já mencionou algumas diferenças do clássico, para nós leigos entendermos, você conseguiria resumir as principais diferenças básicas da dança contemporânea, do clássico? Bom, existe primeiramente quando ela surge, né? Porque a dança contemporânea surge na década de 60, onde está acontecendo muitas mudanças no mundo, o modo de os artistas, as guerras, tudo que está acontecendo, que faz as pessoas olharem para o que está acontecendo na atualidade, enquanto que o balé clássico não, ele conta uma história, ele vai ressaltar a ideia do belo, né? Uma diferença clara também, porque a dança contemporânea não existe um gestual que você vai definir que esse gestual é da dança contemporânea, e o balé clássico é todo assim, né? No balé clássico não existe um braço que não passe por uma posição que vai acontecer em qualquer escola de clássico do mundo. É uma coisa bem pessoal da artista Ádia. Como que ela cria a coreógrafa Ádia? Quais são seus estímulos quando você cria na dança contemporânea? Os meus estímulos são dos mais variados. Normalmente, existe alguma coisa atual que tem chamado mais a minha atenção. Seja algo que está acontecendo mundialmente, seja alguma coisa mais interna que está acontecendo comigo. Mas, independente se é algo externo ou interno, no processo de criação, essas coisas se tornam uma coisa só. E, junto com isso, assim que eu tenho uma ideia do que eu estou interessada em falar, eu começo a pesquisar isso corporalmente. Como que o meu corpo responde a esse estímulo. Às vezes, eu faço o contrário também. Eu trago um estímulo corporal e vejo como que esse corpo responde, como que isso fala sobre algo também. Não me importa muito a ordem com que eu vou fazer isso, mas eu acho muito importante, quando a gente fala de dança contemporânea e na criação, a pesquisa teórica chegar no corpo e vice-versa, né?
a sua pesquisa corporal, você conseguir entender como ela chega até as pessoas, né? Se você está conseguindo passar o seu interesse. Não necessariamente que as pessoas tenham que entender, mas que você tem uma proposta e você sabe que a sua proposta chega. Como executora da dança contemporânea, você é uma observadora nata de tudo ao teu redor? Com certeza. Eu acho que o artista tem isso muito forte, porque normalmente as pessoas que são artistas, elas têm uma sensibilidade maior, e a sensibilidade está muito ligada à observação, né? Então você observa, e a observação, até por a gente falar de dança, ser corpo, movimento, é muito visual, né? Então a observação, ela é essencial. Como que você analisa a dança contemporânea no contexto artístico hoje? Existem pensamentos um pouco distintos sobre dança contemporânea, porque algumas pessoas falam que dança contemporânea é um trabalho que você vai assistir, que você vai enxergar quedas, movimento de chão, um figurino despojado, uma trilha mais atual, tecnologia em cena. E eu me interesso mais por um pensamento que fala, porque eu acho que é de onde se originou a dança contemporânea, essa ideia da pesquisa do movimento, de eu enxergar uma pesquisa no movimento dos intérpretes, dos bailarinos. Porque eu acho que se não existe essa pesquisa, esses corpos ainda estão presos a outras técnicas. Então não faz muito sentido eu falar de dança contemporânea, porque ela surge para desconstruir isso. Os bailarinos, quando a dança contemporânea surge, eles estavam muito cansados dos preconceitos que existiam dentro do universo da dança. Então, eu acho que existem esses dois universos quando a gente assiste trabalhos de dança contemporânea. E eu me interesso por esse universo que desconstrói essa ideia de um bailarino principal, de um trabalho que eu gosto de ver, um trabalho que eu veja que existe uma pesquisa nesse movimento, que esse corpo me comunica, me toca, porque senão entra na história de impressionar e novamente a dança contemporânea ela sai desse lugar, né? Então o movimento ele não está acontecendo para eu impressionar uma plateia. Eu tenho muito mais interesse em tocar a plateia, em comunicar algo, né? E eu acho que enquanto artista as pessoas precisam, no geral, assim, a gente precisa estar muito consciente do que o que a gente quer comunicar, se a gente acredita no que a gente quer comunicar e ser fiel a essa proposta, eu acho. Adi, através da sua explicação, você me deu a deixa para a minha próxima pergunta. Supomos que uma pessoa queira migrar do balé, do clássico, para a dança contemporânea. O que ela precisa desconstruir do clássico e o que ela pode aproveitar também para executar a dança contemporânea? Uhum. Eu acho que ela pode aproveitar toda a consciência muscular, todo o alongamento, todo o equilíbrio que essa pessoa desenvolveu e a coordenação motora, as qualidades de movimento que a técnica clássica trabalha, tudo isso ela pode aproveitar. Ela provavelmente vai ter que desconstruir o modo de olhar o corpo, o modo de olhar a dança e o modo de pensar a dança, porque isso na técnica clássica e a dança contemporânea, elas são praticamente opostas. Primeiramente porque a dança contemporânea ela não tem esse apego à forma como a técnica clássica tem. E ela trabalha o corpo como um todo. Então,
as emoções, os pensamentos, essa musculatura relaxada, tudo pode ser usado a favor. Então, é uma mudança profunda, na verdade. Quando uma pessoa migra, eu falo porque eu também passei por isso. A maior dificuldade, eu acho, é no mental. Quando o mental entende essa transição entre esse olhar dessas duas linguagens, o corpo vai se resolvendo. Vai caminhar e vai se conhecendo de novo, talvez. Exatamente. Você falou no primeiro bloco que você esteve em São Paulo. Fala um pouco da sua experiência na Companhia Fragmento de Dança. Como foi participar dessa companhia? Como eram feitos os trabalhos? Na Companhia Fragmento, a Vanessa, no caso, é a diretora e a coreógrafa. Então, a gente recebia o material coreográfico dela e a gente trabalhava muito com a ideia do intérprete, que é um trabalho muito interessante dentro da dança contemporânea, que você recebe, existe esse pensamento tradicional, né, da coreografia pronta, mas você precisa reinventá-la no seu corpo. E é isso que faz o trabalho ser tão impressionante, porque exige demais de você não apenas a mecânica daquele movimento, mas como que você interpreta ele, como que ele chega até você, como que ele reverbera no seu corpo. A Fragmento tem um trabalho muito denso nesse sentido e eu aprendi muito lá sobre dramaturgia corporal, assim. Você participou de um espetáculo chamado Sem Título, né, da companhia. Como foi participar desse espetáculo? Antes do Sem Título, teve o espetáculo Ecos, que eu dancei também. O Sem Título, na verdade, foram convidados 3 bailarinos para participar do processo com a gente. A gente vivenciaria esse processo com eles, que tinha muito a ver com a ideia de dramaturgia corporal. E aí a gente sairia do processo e eles dançariam o processo sem a participação dos bailarinos. Foi uma experiência extremamente inovadora e com um resultado muito interessante para quem assistiu. E a diferença dos seus trabalhos em São Paulo, a receptividade da sua manifestação artística, da dança contemporânea, e a diferença daqui, do interior do Paraná, como está sendo? Em São Paulo, existe muitas pessoas pensando dança contemporânea, interessadas em pesquisa de movimento, e isso dá muitos frutos, né? Ela é sedenta por isso. Eu sinto que o interior, ele ainda não tem tão forte essa ideia do pensamento, da dança contemporânea. Então, é uma construção, eu acho que é algo novo para a cidade e para a região. Mas eu sinto o público animado, interessado, e eu acho isso bacana. Nós vamos ver umas fotos aqui do seu trabalho, um trabalho belíssimo feito no Centro de Referência à Dança em São Paulo também. Explica pra gente um pouco sobre esse trabalho. Foi uma exposição, é isso? Foi uma exposição do Gal Ópido, é um fotógrafo de arte contemporânea de São Paulo, já muito conhecido, que desenvolve um trabalho com nu artístico muito interessante. E ele fez uma exposição chamada Ocupa Corpo, com figuras da dança paulistana, e foi essa exposição que eu participei, no caso. E você já sei que você foi elogiada por uma das críticas de maior reconhecimento no país. Como foi receber esse reconhecimento, uma crítica? É muito bom, né? Porque quando você trabalha com arte, especialmente com dança contemporânea, você está pisando sempre num cenário novo, porque você está indo além sempre das suas questões, e você vai ver como que o público e as pessoas lidam com isso também, o que chega, o que não chega, né? É um lugar incerto, não é um lugar certo como quando você apresenta um trabalho clássico, que as pessoas vão e elas já adoram, né? Um outro olhar. E a crítica da Helena foi muito especial nesse sentido, de você receber gratificação por algo que você faz e que você acredita, né? Bom, como nós falamos de São Paulo e agora você está aqui conosco no interior do Paraná, qual que é a tua proposta? O que você veio trazer com a dança para cá?
Eu tenho muito interesse em desenvolver um trabalho profissional com uma companhia no interior. Eu acho que esse pensamento é muito legal, se desvincular um pouco dos grandes centros. Acho que a qualidade de vida em uma cidade pequena também é muito interessante. Essas coisas me interessam, né? A minha família é daqui, isso me interessa também, estar próximo aqui. Eu via eles nos últimos 8 anos com pouquíssima frequência e isso me dava muita saudade. Eu tenho interesse em continuar desenvolvendo essa pesquisa dentro da dança contemporânea que eu acredito e que me interesso, sobre temas atuais, sobre as coisas que estão acontecendo aqui e agora, na nossa cidade, no meu universo interno, no que está acontecendo no nosso mundo, e trazer esse olhar que, a princípio, é diferenciado para a região, né? Ádia, continuando o nosso bate-papo. Nesse meio artístico, mesmo sabendo que Rio, São Paulo e outras grandes capitais são os grandes eixos das manifestações artísticas, como teatro, música, dança, há, digamos, do seu ponto de vista, um preconceito desse retorno para o interior, desse julgamento de que algo não deu certo lá e ela veio para cá? Como que você lida com isso? Existe um pouco, né? Algumas pessoas, assim como quando você é do interior e você vai para uma capital, existe também um certo tipo de preconceito inicial até você conseguir provar o seu trabalho, vamos dizer assim. E eu sinto que também existe no retorno, né? Existe um olhar de algumas pessoas nesse sentido mesmo que você falou, né? Voltou por quê? O lugar de quem faz dança é lá, é nos grandes metrópoles e tal, o porquê tá aqui, né? E na verdade, o porquê tá aqui é lindo, na verdade, porque é aqui que está precisando, né? Existem muitas pessoas fazendo isso e cada vez mais, eu acho, na Europa isso acontece de maneira mais frequente e mais comum, as pessoas irem para o interior. Aqui já ainda não, né? Se entende que os trabalhos desenvolvidos nos grandes polos são melhores do que os trabalhos desenvolvidos no interior. Isso porque as pessoas têm um preconceito com a galera que está no interior, né? Eu acho que a própria galera do interior existe isso. A prova, assim, que eu falo é a Verve Companhia de Dança, que foi uma companhia de Campo Mourão, que eu acho que durou em torno de 10 anos, que foi uma companhia que ela recebeu, tipo assim, a crítica elogiou muito eles, no Brasil inteiro e fora do Brasil. E eles mantinham a sede em Campo Mourão, eu acho super legal, pela qualidade de vida, porque o viver de arte não é algo que alguém vai ficar rico. Então, se você morar numa cidade menor, onde o custo de vida é menor, é mais fácil para você viver. E por que não pensar isso, né? Porque em São Paulo, você viver com um salário de bailarina, por mais que você dance numa companhia conhecida, que tem um salário fixo, que são poucas, mas por mais que você tenha tudo isso, e você precisa dar duro para conseguir tudo isso, você ainda assim vai viver com muito pouco. Então, quando você, no meu caso, retornar e desenvolver um trabalho aqui, se harmoniza com o que eu acredito enquanto para a minha vida, para a vida da minha família, para o que a cidade precisa. Então, eu acho que não é bem como algumas pessoas podem pensar, né? Que você volta porque não deu certo. Ao contrário, eu acho até. Voltar porque deu certo, né? Exatamente. Bom, temos uma frase aqui de Francis Thompson. Por um poder imortal, todas as coisas perto ou distante, ocultamente estão ligadas entre si. E tão ligadas estão que não se pode tocar uma flor sem incomodar as estrelas. É esse texto que serviu de inspiração para o espetáculo Stum, que nós vamos ver um pouquinho e falar um pouquinho mais. Muito. Até sobre isso que a gente estava falando, essa ideia da conexão, né? Das coisas estarem ligadas e uma interferir na outra. E
E a minha volta tem muito a ver com esse texto, no meu ponto de vista, porque quando eu volto com toda a experiência que eu trago, eu interfiro no pensar sobre dança de muitas pessoas que estão ao meu redor, de muitas pessoas que me assistem. E não só no sentido do que pensar sobre dança, mas de como ser tocado por esse trabalho também, né? Então, as minhas alunas, por exemplo, hoje o modo que elas enxergam dança é completamente diferente de como elas enxergavam até então, né? O modo que elas enxergam o próprio corpo é completamente diferente. E eu acho que quem assiste o trabalho e Stum percebe isso, porque como é algo que eu acredito, é algo que vai estar em tudo que eu faço. Entendi. E foi apresentado recentemente, né, no Centro Cultural Vera Schubert, um Moarama. Vai ter volta, vai ter retorno, uma reestreia? Esse trabalho eu desenvolvi com o Prana, onde eu dou as minhas aulas, e com a Giovana, que é minha parceira também de trabalho. E a gente pretende, sim, apresentar mais algumas vezes aqui. Eu pretendo levar ele para Maringá também, em alguns lugares. Como foi o retorno do público? Que eu sei que deu bastante gente, foi bem legal. Como que foi a crítica? Eu fiquei muito contente, porque eu senti as pessoas abertas ao novo, né? Dentro das outras propostas, do que o pessoal conhece, do que as pessoas têm feito por aqui. E isso me deixou muito contente, porque eu não esperava, não sabia muito bem como ia ser. Foi um salto aí. Adja, muito obrigado pela sua participação. Parabéns pelo teu trabalho aqui em Umuarama. Está sendo muito bonito acompanhar e eu sou testemunha disso. Obrigado por participar do Conexão Cultura. E a gente espera você para uma próxima também. E você pode acessar esse programa e toda a nossa programação da TV Mais no canal do YouTube. Só colocar lá Unipar BR e apreciar a nossa programação. Muito obrigado.